Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Tata Kamonchinzila, mestre de Kimbanda Nagô, alufá de Kimbanda Mussurumim e feiticeiro da Kimbanda Malê. Tudo bem com vocês? Nosso vídeo de hoje é sobre um tema muito requisitado e eu espero poder trazer alguma luz sobre esse tema em virtude de tudo que eu vejo publicado sobre o assunto e vídeos que, vez ou outra, eu acabo me deparando na internet sobre este mesmo assunto, que é a incorporação. E conectado à incorporação, o que eu não vejo ninguém falando, a importância do processo imaginativo na ocasião ou no processo em si da incorporação. Eu não vou continuar os vídeos anteriores sobre o resgate do feminino ancestral, porque nesses vídeos eu tive pouquíssima visualização. Então eu entendo que é um assunto que vocês não gostam tanto, não estão tão interessados. Então, quando eu bater uma meta boa de visualização nesses vídeos, eu prometo que eu dou continuidade. Vamos entender também que o meu público aqui desse canal, a maior parte deste público são homens. Então, homens não estão muito interessados em assuntos que as mulheres estão. Então, deve ser por isso, eu penso, que eu tive pouca visualização nesses últimos vídeos sobre o resgate do feminino. Mas eu continuo. Assim que eu tiver uma boa visualização nesses vídeos, eu prometo que eu dou continuidade. Desde que eu voltei a fazer os vídeos para esse canal, eu comecei a receber muitas perguntas sobre a incorporação. No vídeo anterior, eu havia falado que, para mim, foi mais fácil a questão da incorporação por conta da experiência com a meditação. E aí, a partir desse último vídeo, eu comecei a receber muito mais perguntas sobre esse assunto. E eu vejo que é algo que as pessoas realmente têm deficiência e estudos apropriados sobre o tema. Então eu decidi fazer esse vídeo. Não fiz a pauta, então espero que eu não esqueça de falar tudo que eu quero. E vamos começar direto para o nosso assunto. Mesmo que não seja um vídeo que está dando continuidade aos anteriores, a causa do problema é a mesma. Vou colocar dessa maneira. A causa dos problemas que você encontra com o fenômeno da incorporação é a mesma causa dos problemas que você tem com o resgate do feminino ancestral. E qual é a causa? A visão que você tem de mundo. Veja bem, o que é a imaginação? Tenho certeza que se você parar por um segundo para me responder o que é a imaginação, você vai falar que é a faculdade de criar imagens. É a faculdade de criar realidades paralelas. É a faculdade de criar histórias, mitos, etc., que não existem. Mas isso é uma ressignificação do que efetivamente é a imaginação na nossa cultura moderna, cientificista, materialista. Na nossa cultura, o que é real é aquilo que é tangível.
O que é real é aquilo que é material, que é mensurável, que é palpável. Se é material, mensurável, palpável, é real. Então, tudo aquilo que envolve a imaginação, a criação de imagens, a criação de formas, de símbolos, a criação de realidades paralelas, tudo isso faz de conta. Tudo isso não existe. Então eu digo para você, isso daqui é um charuto, é material, você está vendo. Mas junto comigo aqui existe um espírito que está fumando um cachimbo. Você não consegue ver. Se você não consegue ver, você vai pensar, isso é conversa fiada. Não tem espírito nenhum ali, ele está sozinho fumando o charuto. E eu digo para você, não, comigo tem um espírito que está fumando um cachimbo e eu estou fumando um charuto. Mas você consegue criar esse espírito na sua imaginação, não consegue? Sim, você consegue fechar os olhos e consegue imaginar um espírito sentado do meu lado fumando um cachimbo, principalmente se eu falar as características desse espírito. Então você é capaz de construir essa imagem na sua mente, através da sua imaginação. Mas essa imagem não é real. Você não consegue acreditar, por conta da cosmovisão que nós vivemos no mundo moderno de hoje, materialista, você não consegue acreditar que essa visão construída pela sua imaginação é real. Então, o homem do mundo antigo, os magos e feiticeiros da antiguidade não pensavam assim. Principalmente para aqueles do platonismo teúrgico, a imaginação é um processo importante dentro da magia, dentro da feitiçaria, porque a imaginação é capaz de lhe conectar com os próprios deuses. Eu estou escrevendo um texto sobre isso. Foram tantas as perguntas que eu decidi começar a escrever um texto sobre isso e logo estará disponível no blog. E onde eu venho discorrendo com mais detalhes sobre esse assunto. Para Jâmblico, a imaginação é como se fosse um espelho dupla face. Por um lado, ela reflete as imagens materiais. Por outro lado, por meio dessas imagens materiais, o teurgo tem acesso ao mundo que está para além da matéria. Então, para Jâmblico, para os teurgos platônicos, a imaginação é uma faculdade importante para a comunicação com os espíritos e o mais importante no contexto do nosso vídeo, a incorporação mediúnica. Jâmblico chama a incorporação mediúnica de divinação inspirada. E ele chama de inspirada pelo fato de que não se trata apenas de um processo imaginativo do homem. Não, é um processo duplo. Por um lado, a sua faculdade de imaginação dá forma aos deuses. Por outro lado, os deuses assumem a forma que a sua imaginação criou. Portanto, é a divinação inspirada. Você recebe dos deuses a inspiração divina naquele momento de teofania, aonde a incorporação acontece. É por causa disso que os deuses se manifestam de forma diferente
para as pessoas. Uma vez que os deuses se manifestam em formas criadas a partir da sua imaginação, logicamente, os deuses vão aparecer em formas diferentes para diferentes pessoas, porque a sua imaginação está diretamente conectada à qualidade e às volições da sua alma. Então, isso explica, por exemplo, na Quimbanda, porque um Exu se manifesta de uma forma para uma pessoa e se manifesta de outra forma para outra pessoa, sendo o mesmo Exu, sendo o mesmo espírito, a mesma divindade. Porque a divindade, o espírito, é imaterial e ele se manifesta de forma material através da imaginação do homem, porque o homem é incapaz de vê-lo imaterialmente. Então, a única maneira que a divindade, o espírito tem para se manifestar para o homem é através da forma que o homem produz para ele. Então, toda experiência de incorporação mediúnica terá tanto a parte do homem quanto a parte do espírito. É por isso que Jâmblico chamava de divinação inspirada, porque existe a parte do espírito. E a depender da qualidade da sua alma, o espírito irá se materializar de formas distintas. Então isso vai explicar por que ele se materializa de formas distintas, e isso também irá te explicar que, uma vez que a experiência é tanto humana quanto divina, pode haver na experiência mais do homem do que do divino. E pode haver na experiência mais do divino do que do homem. E isso vai se materializar no tipo de mediunidade que cada um vai ter. Aquela famosa classificação que eu acho muito pobre, mas é a classificação de senso comum que fala que existe o médium que é consciente, o médium que é inconsciente e o médium que é semiconsciente. Nós dizemos que se existe essa classificação de 3 tipos de médium, é porque ele tem que galgar níveis de purificação na alma dele, refinar o aparato mediúnico dele para que ele evolua de uma mediunidade consciente para uma semiconsciente e uma completamente inconsciente. Quando ele conquista o ápice da epifania com aquela divindade, com aquele espírito. Esse ápice de epifania depende da posição do ego dentro da consciência do indivíduo. Então, quando o indivíduo já está seguro dentro do seu desenvolvimento mediúnico, o ego deixa de gerenciar a consciência e dá lugar de gerência da consciência à divindade. Isso é a incorporação inconsciente. Quando a divindade solapa completamente a sua consciência e o seu ego literalmente dorme, para de participar da experiência. É isso que explica, então, esses níveis de experiência, onde você tem mais da presença do homem e menos da divindade, em uma incorporação consciente, por exemplo, e mais da presença da divindade e menos a presença do homem em uma incorporação inconsciente. Então, o processo sempre será de dupla mão. E o homem do mundo antigo, ele entendia que a imaginação é o veículo pelo qual isso é possível.
Plotino utiliza essa mesma metáfora do espelho que eu acabei de dizer, que para os platônicos, teurgos, a imaginação é como um espelho de dupla face. Plotino utiliza essa mesma ideia ou metáfora do espelho, falando de duas características ou de dois tipos de alma. A alma do narciso, que é aquela alma que se apega à sua própria imagem. Aquela alma que é completamente identificada com o corpo físico e com a matéria, apegada às paixões da matéria. Esse tipo de alma só consegue ver um lado desse espelho. É, portanto, uma alma cega. Somente vê a parte do espelho que reflete as imagens materiais. Mas existe aquele outro tipo de alma que Plotino chama de Liceu, que vem do mito do argonauta Liceu, que tinha a capacidade de encontrar tesouros ocultos na terra. Então, Plotino fala da alma que tem a visão de Liceu, quer dizer, a alma que consegue ir para além do reflexo que está no espelho, para acessar o mundo que está além da matéria. Esse tipo de alma tem a visão de Liceu, que é o cara que é o patrono dos caçadores de tesouros, que desceu com a lâmpada no submundo para encontrar os tesouros. Então, a depender do tipo de alma, você terá um bom ou um ruim acesso ao mundo dos espíritos através da sua imaginação. Já viu aquele ditado, quando você fala alguma coisa, alguém te responde assim: é falta de imaginação. É falta de epifania. É falta de entender que este cosmos animado, ele é um cosmos imaginado. Meus irmãos, pensem no poder do cristianismo. Eu falei que a raiz do problema, tanto para compreender essas questões que envolvem a incorporação, quanto para o resgate do feminino ancestral, eu falei que a raiz do problema é a visão de mundo cartesiana. Desculpa, eu não gosto desse termo, é utilizado incorretamente. Mas a visão de mundo materialista. O cerne, as sementes plantadas deste mundo moderno, cientificista, positivista, foram lançados na antiguidade pela igreja. O homem do mundo antigo viu o mundo encantado, teofânico. Ele obtinha a teofania com os deuses através da matéria. Veio a igreja e falou assim: isso aí está tudo errado. A epifania não está aí no mundo. A epifania está aqui dentro do corpo eclesiástico. Doravante, no momento em que o cristianismo se tornou uma religião estatal, doravante, ele falou: a sua epifania tem que ser aqui dentro da igreja, dentro das paredes da igreja, dentro das paredes dos monastérios. Senão, não vai ter epifania em lugar nenhum, tu vai morrer. Então, o cristianismo lançou a primeira flecha no coração da imaginação, onde você foi tolhido, onde o homem foi tolhido de viver neste cosmos imaginado, nesse cosmos completamente animado e responsivo, e passou a viver apenas dentro do cosmos do cristianismo. E passou a buscar as epifanias, não mais com os deuses através do mundo, mas com os sacramentos dentro dos rituais da igreja. E agora você vê, meus irmãos e minhas irmãs,
nós. Nós vivemos em um mundo imaginado pelo cristianismo. E a força da imaginação do cristianismo foi tal que deu direção, que deu norte a toda a cultura ocidental. Olha o poder da imaginação. Bom, com o tempo, o que aconteceu? Uma vez que não era possível buscar a epifania, a gnose, fora das paredes e dos muros da igreja, e você deveria buscar isso obrigatoriamente somente dentro dos muros e paredes da igreja, logo as pessoas começaram a compreender que a igreja era uma árvore sem seiva, que a igreja não era capaz de conduzir a epifania nenhuma. Então, o homem se deparou com um cosmos completamente material. Sem epifania fora da igreja, sem epifania dentro da igreja, epifania em lugar nenhum, o mundo tornou-se apenas material. E a partir daí, nascem as ideias cientificistas, modernas, materialistas, positivistas, racionalistas, que hoje norteiam a nossa cultura. Então, quando eu falo para você, tenho certeza absoluta que isso acontece. Quando eu falo para você que a sua imaginação ela é essencial para o seu processo de desenvolvimento mediúnico e comunicação com os espíritos, você vai acabar achando que eu estou louco. Porque na nossa cultura, imaginação, tudo que se cria na imaginação é só fantasia, não existe, não é real. Então, o que está de errado é a visão que você tem do mundo. É a visão que você tem de cosmos. O que pode estar errado no seu processo mediúnico é a visão que você tem de cosmos. E como que os teurgos da antiguidade desenvolviam e refinavam o poder da imaginação para se comunicarem com os deuses? Através do ritual. E a Igreja Católica soube muito bem pegar essa ideia e levar para o seu corpo de desenvolvimento. Inclusive, não sei se você sabe disso, a palavra liturgia utilizada nos rituais da Igreja Católica é nada mais do que uma ressignificação do teurgia dos platônicos. Então, para não se usar o termo teurgia dentro do contexto da igreja, porque a igreja condenava a teurgia, mudaram essa palavra para liturgia. Então, a liturgia, dentro do contexto da Igreja Católica, nada mais é do que uma ressignificação daquilo que é teurgia propriamente dita. Então, vai depender de você identificar qual é o seu tipo de alma e quais são as conexões que você desenvolve no contexto do ritual. Então, por exemplo, no meu caso, as minhas epifanias mais fortes ocorrem no momento do sacrifício. Se você fosse pegar a linguagem dos yogis, que classificam o que... dos yogis modernos, que classificam os yogas, ou as práticas de yoga em Bhakti Yoga, o yoga da devoção, Karma Yoga, o yoga da ação,
Raja Yoga, o yoga da mente, ou Gnana Yoga, o yoga da mente, do conhecimento, da gnose, etc. Se você vai fazer essa classificação, vai pegar essa classificação e for colocar aqui nesse contexto, veja bem, a minha epifania, a epifania que mais me aplaca, que mais me solapa, é o momento ritual do sacrifício. Ou seja, se você fosse transferir isso para o conhecimento dessa classificação dos yogas, das práticas de yoga, isso seria o quê? Karma Yoga. Por quê? É no momento da ação ritual, Karma é ação. Karma Yoga é no momento da ação ritual que a epifania me vem. Outras práticas epifânicas com estudo. Eu tenho epifanias estudando. Então isso está no reino dos Jnana Yogis, o yoga do conhecimento, aquela epifania que chega com a aquisição do conhecimento. Mas tem gente que entra em epifania cantando. A pessoa canta os pontos de Exu e Pombagira até exaustão, até naquele momento atingir o frenesi da epifania e incorporar. Então cabe você descobrir dentro da ação ritual, dentro da prática ritualística, o momento mais adequado para a sua epifania, que leva ao processo de incorporação mediúnica. Esse processo de incorporação mediúnica vai se refinando a partir do momento que você refina também a sua capacidade imaginativa. A partir do momento que a sua capacidade imaginativa constrói os reinos de Quimbanda, constrói as legiões de Exus, as formas das legiões de Exus, essas divindades vão tomando essas formas e vão atuando na sua vida. É assim que tudo é construído. E essa abordagem que eu estou tendo aqui com vocês, eu sei que vocês não vão ver em lugar nenhum. Eu tomei cuidado justamente para não falar o que as pessoas mais costumam dizer nos vídeos diversos sobre esse assunto. E aí você vai fazer aquela pergunta no final das contas. Bom, já que a experiência ela tem tanto do homem quanto do divino, quanto do espírito, quando perceber se é a atuação do espírito de verdade ou qualquer outro tipo de espírito? Jâmblico explica, essa é um debate que já acontece também desde a antiguidade. Jâmblico explica que efetivamente é a experiência do ritual, a experiência do sacerdote, do ritualista, que vai conseguir olhar para a manifestação do espírito e dizer se é ou não é o espírito. Fora disso, fora do treinamento do sacerdote, que está amparando um médium, é o fenômeno da incorporação que vai descrever a natureza e a identidade do espírito que está ali manifesto, através do que ele vai falar, através do ponto que ele vai riscar, através do ponto que ele vai cantar. E a expertise do sacerdote em investigar efetivamente a natureza do espírito. Na incorporação, tem que ter mais, para confirmação da identidade real daquele espírito, tem que ter mais do espírito do que do homem. Então, são níveis de desenvolvimento. Incorporação mediúnica é igual fazer musculação. É treinamento. Incorporação mediúnica é igual estudo. Quando você estuda, você treina o seu intelecto. E quanto mais você estuda, mais você treina o seu intelecto. Quanto mais você vai na academia malhar,
mais você treina o seu corpo físico. Então, incorporação é treinamento. Existem níveis e níveis de incorporação. Uma vez que você entende que existem níveis e níveis de incorporação, pare, por favor, de ficar julgando a incorporação dos outros. Principalmente se você não é o sacerdote chefe do terreiro. Porque quem tem que ter esse olhar para saber a natureza do espírito, a natureza da manifestação daquele espírito, é o sacerdote, é o chefe da casa. Se você não é o sacerdote, se você não é o chefe da casa, entenda que incorporação existem em níveis diversos. E cada médium vai se desenvolver conforme a natureza da sua alma. Uma alma mais embrutecida, uma alma mais apegada, pode ter mais dificuldade em desenvolver uma conexão efetiva com os espíritos. Uma alma mais purificada, uma alma com uma mente mais treinada, vai desenvolver uma conexão mais apurada com os espíritos. E tudo depende do treinamento mágico. Então, para vocês que me endereçam essas inúmeras dúvidas sobre incorporação, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é: relaxa, meu irmão. Sente o processo. Não fique ansioso. Sinta cada vez mais no seu treinamento mediúnico, no seu treinamento de incorporação, a divindade perto de você, a divindade irradiando o seu poder, a sua energia na sua alma, e se abra como um cálice para receber essa experiência. Quando você fica tenso, quando você fica julgando a si mesmo no momento da sua incorporação, e quando você também fica julgando os outros no momento de incorporação deles, você está criando uma tensão, você está criando uma resistência, você está criando uma ansiedade que vai atrapalhar o seu desenvolvimento mediúnico, a sua conexão com os espíritos e de toda a corrente que você está participando. Então, meus irmãos, relaxem, feche os olhos e deixe acontecer. Deixe a magia dos espíritos acontecer. E com o tempo você vai desenvolvendo certa expertise, vai entendendo a voz da entidade que trabalha com você, vai entendendo de verdade os gostos, os movimentos que a entidade gosta de fazer quando está dentro do seu corpo. Isso tudo leva anos e anos de treinamento. E nós todos estamos engateando nisso tudo. Então eu espero que eu tenha trazido aqui para vocês algumas informações importantes. Principalmente a necessidade do aperfeiçoamento da sua imaginação para o seu processo mediúnico. Você precisa criar na sua imaginação o ambiente que será revestido pela força do divino. Você precisa criar na sua imaginação a forma com a qual o divino vai se manifestar no seu corpo. Vai se manifestar para você. Então, isso também vai te explicar que cada espírito vai se manifestar de uma maneira para uma pessoa. E não adianta você querer buscar na imaginação de outras pessoas, ou melhor, não adianta você querer ver na imaginação de outras pessoas aquilo que você vê e constrói na sua imaginação. E sim, uma vez que a experiência é tanto humana quanto divina, tendo mais da experiência humana, pode sim ser uma fantasia. A pessoa realmente pode estar emulando, criando alguma coisa onde não existe nada. É possível que isso aconteça. É normal que isso aconteça dentro desse processo. Afinal de contas, é homem, é humano e divino convivendo juntos. E tudo bem, entende?
porque faz parte do processo de aperfeiçoamento. Não adianta você ir lá apontar o dedo e falar assim, é tudo marmoteiro. Não, irmão, toma cuidado quando você utiliza essa palavra, esse termo, para apontar os dedos para a prática espiritual dos outros. Meus irmãos, comenta aí embaixo, deixa suas dúvidas. Eu estou escrevendo esse texto. Pode ser que, através das suas dúvidas, eu consiga aperfeiçoar melhor esse texto para eu colocar no blog para vocês estudarem. Curte esse vídeo. Se você puder, compartilha nas suas redes sociais, com as pessoas que você gosta, para que esse conhecimento possa ser disseminado e que, se eu falei alguma coisa boa para você, que eu possa também falar alguma coisa boa para outras pessoas. Muito obrigado pela sua audiência. Axé.